Seja muito bem-vindo a você que está assistindo essa live ao vivo e muito bem-vindo a você que está assistindo essa gravação. A live foi feita dia 28 de junho de 2023. Essa live é uma live de aquecimento. Por que de aquecimento? Porque daqui 2 semanas eu lanço meu curso e sempre antes do meu curso eu lanço uma jornada gratuita com muito conteúdo. E aí aproveito para falar, se você quiser participar dessa live, dessa jornada gratuita que não fica aqui na rede social, se inscreve no link que fica lá na bio. Aqui nessa live eu abordo assuntos sobre o adolescer, essa transformação que acontece da criança com o adolescente desde a fase de criança até a fase do adulto. Cada dia eu trago um tema diferente, estou aqui aberta para as dúvidas de vocês, independente do tema que eu trouxer. Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre minha filha trocou a senha do celular. Como devo agir? Eu estou trazendo aqui, na verdade, uma dúvida de uma mãe. Uma mãe me mandou, no particular, essa dúvida. Ela não sabia como agir, ela pediu essa ajuda. Então, eu vou contar aqui com a ajuda de vocês, a interação de vocês, enquanto eu vou falando a minha opinião e a minha visão sobre todo esse contexto, né? Então eu vou aguardando aqui vocês interagirem, vão me contando se já passaram por essa situação, se estão passando por essa situação e vão comentando aqui embaixo sobre esse assunto. Por quê? Não, primeiro vamos falar do que eu vou falar hoje, né? Eu vou falar sobre como lidar com essa situação de uma forma respeitosa. Então, aconteceu comigo. Vamos pensar, elaborar aqui com a ajuda dessa live, como lidar com isso de uma forma respeitosa. E o que eu não vou falar aqui? Meu objetivo aqui não é recriminar, punir, fala mal da filha. Não é essa ideia aqui. O foco aqui é elaborar uma forma respeitosa, aberta de conversa de como abordar essa situação com a sua filha, tá? Então, para quem entrou agora, o tema da live é: minha filha trocou a senha do celular. Como eu devo agir? Então, vão comentando aqui embaixo para mim se vocês já estão passando, né? Se vocês já passaram, estão passando por essa situação. Vou continuar falando aqui enquanto eu tô esperando os comentários de vocês, tá? E qual é a oportunidade? Que oportunidade eu trago aqui, né, para vocês? A oportunidade de vocês se ouvirem. Porque por trás da senha do celular tem muita coisa. Não é só a questão da senha do celular. Tem muito sentimento envolvido aqui, né? Tem a confiança, tem a honestidade, tem muitas coisas que podem estar acontecendo e a gente não está sabendo. Tem a vergonha, tem a independência, tem a... Como é que eles se chamam? Puxa, daqui a pouco eu falo. Eu não tô lembrando a palavra que eu ia falar aqui. Bom, tem muita coisa envolvida, né? E é uma oportunidade pra gente ouvir o que o filho tá pensando e o filho ouvir o que os pais estão pensando dessa situação, tá? Então eu vou contar aqui uma situação enquanto eu aguardo aqui o comentário de vocês, se vocês estão passando por isso. Então, teve uma criança de 15 anos que colocou ali a senha no celular, porque ela não queria que os pais mexessem no celular. E no fim, o que estava acontecendo por trás dessa senha? Ela tinha começado a namorar um rapaz mais velho. A família não sabia. E
Quem assistiu a live de segunda e terça-feira aqui? Comenta aqui pra mim, quem assistiu? Então, a gente estava conversando ali sobre anticoncepcional, sobre preservativo, sobre sexualidade, e aí eu comentei que o sexting que é o envio de fotos nuas, né, pelas redes, pelo celular, enfim, aumentou demais entre os adolescentes, mais de 100%, né? E nessa situação específica, a menina estava escondendo que ela estava enviando para o namorado esse tipo de conteúdo. Então, o adolescente, ele não tem maturidade, né, para se proteger 100% das vezes. Então, se ela se encontra envolvida num relacionamento com um rapaz mais velho, que tem uma malícia de saber encantar a menina, e aí ele começa com aquela sugestão de que você precisa ficar mais preservada, começa a colocar uma senha no seu celular para seus pais não saberem que a gente está conversando. Aí ele vai plantando ideias na cabeça da criança, do adolescente, né? E o adolescente, ele não é por maldade, não. Ele vai entrando, né? Ele vai sendo envolvido, né? Por esse encantamento do adulto e acaba caindo, né? Então, eu trouxe aqui uma situação bem difícil, mas que pode acontecer, né? Para alertar vocês, pode ser isso, pode, mas pode ser uma situação mais leve. Então, por exemplo, eu tive uma outra situação, eu vou contar só mais um, depois eu leio, só mais um. Que o adolescente, ele começa a querer criar independência, ele quer se sentir, né, mais adulto, mais independente, mais autonomia, era essa palavra que eu estava procurando, mais autonomia. E aí eu tive um adolescente que colocou a senha porque ele se sentiu importante fazendo isso. Ele se sentiu importante fazendo uma coisa diferente na hora que ele colocou a senha no celular. Ele se sentiu empoderado, né? Que hoje a gente fala muito essa palavra. Ele se sentiu independente. E os pais ficaram com medo de que estava acontecendo alguma coisa e acabaram sendo mais agressivos na forma de falar com o filho, né? Não ouviram o que o filho estava sentindo naquele momento. Depois a gente, né, depois de uma conversa, a gente chegou a esse ponto de que não era nada grave que estava acontecendo, não. Ele só estava realmente conquistando a independência dele. Então podem ser N coisas. Daqui a pouco eu vou trazer mais um exemplo que eu deixei aqui na minha aula preparada. Mas eu vou ler primeiro aqui os exemplos de vocês, as situações de vocês. Me contem aqui embaixo se vocês estão passando por alguma situação parecida. A Soraya está aqui. Rosanilda, quero muito saber o que fazer. O meu filho também fez isso. Rosanilda, conta pra mim a idade dele e qual foi a situação. Conta um pouquinho, divide aqui com a gente pra gente ir conversando sobre... qual é a minha ideia? Se vocês vão me contando mais detalhes, eu consigo ser mais pontual, certeira nos comentários. A Adriana falou boa tarde. Rosinilda, ela já escreveu aqui embaixo. O meu faz 14 amanhã. Antes tinha senha e eu descobri, mas agora ele trocou novamente. Então, Rosinilda, deixa eu falar de uma forma menos... Eu sou muito direta nos meus comentários. E eu não quero ser tão direta. Mas eu vou ser direta, não tem como. Por que você tem que descobrir a senha? Conta aqui embaixo pra mim. Você já perguntou para ele a senha? Você já conversou com ele sobre a importância de você ter a senha? Vamos conversando mais. O que mais, gente? Ninguém tem situações assim? Juliana, boa tarde. Conta aqui pra mim, gente. Ninguém tá passando por isso? Jura? Bom, vou trazer uma outra situação enquanto vocês vão me contando aqui embaixo. Pode contar o caso do vizinho, do amigo, do garoto da escola. Vamos colocando situações aqui pra gente conversando. Outra situação foi...
Oi, Alice. A criança... Eu também já fiz uma aula aqui sobre bullying. Eu não tô lembrando se foi na aula da jornada ou se foi na aula do curso, enfim. Que eu falo sobre bullying, né? Não, foi na live mesmo. Muitas vezes, a criança que sofre o bullying, o agressor, que é outra criança que tá sofrendo também, né? O agressor, ele fala assim: se o seu pai descobrir e vier me falar alguma coisa, você vai se ver comigo. Então ele já põe aquele medinho no colega, pro colega não contar para ele o que tá acontecendo, não contar para os pais. Então tem situações em que a criança tá sofrendo bullying, imagina o quanto essa criança tá sofrendo, e aí ele tem medo dos pais descobrirem, porque aí ele acha, né? Ele acha que ele vai sofrer mais ainda lá na escola. Por exemplo, se for na escola. Então eles põem a senha no celular para o pai e a mãe não descobrirem que ele está sofrendo esse bullying. E aí ele sofre mais ainda. Porque ele sofre na escola e ele sofre em casa. E aí às vezes o pai e a mãe não sabem o que está se passando com o filho e agridem verbalmente esse filho porque ele está pondo uma senha. Então ele nem sabe o que está acontecendo com o filho e briga com o filho por causa dessa situação. Então imagina quanto estresse na cabeça de uma criança. Então às vezes a gente pensa que uma senha é uma coisa boba. E não é, gente. Pode ter muita coisa por trás disso. Tá? Então, antes da gente já chegar criticando o filho, já querendo brigar com o filho, vamos ver o que está acontecendo por trás disso. A Rose falou assim: só quero saber por que me sinto insegura. Até perguntei por que ele tinha colocado a senha. E ele simplesmente me respondeu: porque eu quis. Então, continua na conversa, Rose. Porque eu quis, eu quero uma resposta melhor para isso. Mais elaborada, filha. Eu quero que você me traga o que está por trás disso. O que você está sentindo, por que você está precisando colocar essa senha nesse celular. Traz perguntas abertas para ele expressar o que ele está sentindo. E vai cavucando, tá? E eu concordo de você se sentir insegura. Sim, ele é uma criança. Não é insegurança, é proteção. É cuidado, é cuidar, tá? Então, ele não tem maturidade para se cuidar sozinho. Você tem que estar junto, você tá certa. Tá? Ele não tem essa maturidade para lidar com todas as situações com essa idade. Por quê? Porque o cérebro do adolescente ainda está em formação. Então, ele não consegue lidar com situações mais graves, tá? Tô esperando mais exemplos, gente. Vamos contando aqui. Então, eu contei do bullying, contei. Então, eu vou continuar aqui no meu conteúdo e vou esperando os comentários de vocês. Então, o que a mãe pode achar, né? Espera só um pouquinho. A mãe pode achar assim: o que meu filho tá achando da vida? Tá querendo pôr limite em mim. E de repente, ela só tá, como eu falei, querendo buscar a individualidade dela. Lembra que eu falo que quando eles entram na adolescência, eles precisam se conhecer. Eles precisam entender quem eles são. E aí eles se fecham um pouquinho no quarto, se fecham mais no dia a dia, porque eles precisam desse momento com eles. E aí, talvez ela tenha posto a senha só para isso, para se conhecer. E a mãe interpreta aquilo como uma agressão. Tá querendo me pôr limite? Tá achando que vai mandar em mim? Vai me mandar mal, hein? Vai mandar em mim? Então, como é que eu vou descobrir isso? Conversando.
O que a mãe pode fazer e não deve fazer de errado nessa situação? Mostrar que não confia mais no filho. Então, filho, já que você tá tendo que pôr senha aí para me esconder algumas coisas, tô aqui vivenciando a situação. Já que você tem que pôr senha aí para me esconder, você tá escondendo alguma coisa. Então eu não confio mais em você. E aí afeta a relação deles dois. Talvez para sempre. E de repente, esse filho, como eu falei, só tá buscando independência. E ela tá falando que não confia mais nele. Imagina como é que ele vai se sentir. Ele nem parou para pensar nisso. Ele só tá ali na conquista dele, daquela coisa gostosa de buscar independência, de me conhecer. E de repente a minha mãe tá me falando que não confia mais em mim. Imagina o turbilhão de sentimentos que gera no filho. Outra coisa, ele quer esse espaço. Ele precisa desse espaço. E eu não tô dando para ele. Tô desconfiando dele. Outra coisa, ele tá com medo de alguém invadir o WhatsApp dele, lá na escola. Ou então hoje, né? Tantos estão sendo hackeados. E aí ele pôs a senha só para ninguém invadir o celular dele. Não foi para afrontar a mãe, nem foi para esconder alguma coisa dos pais. Não foi nada contra os pais. Foi só porque ele estava com medo de alguém invadir. Hoje eu, por exemplo, tenho no meu celular a identificação do rosto, com medo dessas coisas aí né, que um manda mensagem pro outro falando para depositar, né? E eu não tô devendo nada para ninguém, não tô escondendo nada de ninguém, não. Eu realmente tenho medo de alguém invadir meu WhatsApp e roubar os meus contatos. Eu queria saber se vocês estão entendendo o que eu tô querendo trazer aqui. Então, de repente, você tá enxergando essa atitude do filho de pôr uma senha como uma agressão para você. E acaba não conversando com o filho, se afasta do filho, isso vira uma bola de neve que vai se repercutir para o resto da vida. E de repente, por trás disso, só tinha essa questão de que ela estava com medo de alguém invadir o WhatsApp dela. Nem era nada contra os pais. Eu trouxe mais uma situação. Experimentar coisas novas. Eles adoram coisas novas. É arriscado, é novo, é divertido pôr uma senha no celular. Lembra, em alguma aula aqui eu falei, né, da independência, que eles querem independência. E uma vez a mãe ficou super brava porque a filha pediu que não queria mais que ela deixasse na porta da escola. E aí a mãe começou a deixar na esquina e ela veio me contar com o olho brilhando. Tia, agora eu vou a pé para a escola. Gente, ela não ia a pé, ela ia da esquina até meio da quadra. Mas para ela foi uma conquista de independência. O olho dela brilhava, foi prazeroso vê-la me contando que agora ela vai andando até a porta da escola. Agora ela está conquistando a independência dela. Então, de repente, colocar a senha no celular é conquistar uma independência. É muito gostoso para eles. E aí a mãe que não conversa pode levar isso pro mal, interpretar pro mal e criar a questão da dúvida, da confiança. Me digam se vocês estão entendendo qual é o enfoque que eu estou querendo trazer aqui. Então, de repente, por trás de uma senha não tem uma coisa ruim. Pode ser só uma conquista. Mas sim, também por trás dessa senha pode sim ter algo ruim. E é aí que a gente tem que entrar como pais. Então, qual que é o jeito certo de lidar com essa situação? Ouvir. Perguntar. Filho, por
que você colocou essa senha? E aí, se for que nem o filho da Rose, por que sim, mãe? Vamos conversar mais. O que te motivou colocar essa senha? Puxa, mãe, não sei, não parei para pensar. Então vamos tentar pensar, filho. A gente pode voltar a conversar sobre isso amanhã. Você para, pensa, reflete e a gente conversa amanhã. E deixa a criança pensar. Mas vai trazendo, vai fazendo ele. E outra, a gente vai estimulando o autoconhecimento. Ah, mãe, não tinha parado para pensar, mas realmente, sabe o que eu descobri? Que tal. Então eu vou estimulando meu filho a se observar e se conhecer, entender o que está passando no coração dele, porque alguma coisa passou para ele ter posto a senha. Alguma coisa aconteceu. Nem que seja uma autodescoberta da independência. E é mais legal ainda, porque aí você vai estimulando ele a se observar nessas mudanças que são uma delícia para mim, então, eu que adoro adolescente. Tá bom? Então, ouvir, perguntar, conversar. E antes de fechar, então, com as atitudes, né? Eu geralmente fecho a live com: tá bom, Soraya, e agora? Vamos pra prática. O que a gente vai fazer? Eu vou ver se teve algum comentário aqui acima. Hoje não tem muitos comentários, né? Geralmente o pessoal comenta mais. Se vocês puderem comentar, eu gostaria muito. Entrou. A Adriana falou, é verdade. Muito bom, doutora. Obrigada, Maíra. A Rose falou, estou entendendo sim, grata pela ajuda. Eu que agradeço, porque você trouxe aqui o seu comentário que está ajudando muito, né, na live. Hoje o pessoal está comentando pouco. Então vamos lá. Por que eu gosto sempre de fechar a live com, e aí, o que eu tenho que fazer? Uma ligação. Gosto sempre de dizer que em pequenas atitudes vem grandes mudanças. Então, 99,9% dos meus conteúdos, gente, eu sempre já trago uma orientação para você implantar hoje. Então, Soraya, eu tô passando por isso. Implante hoje as ideias que vocês já vão começar a colher frutos, tá? Não vão colher frutos amanhã, mas depois de amanhã talvez sim. Então, na hora que a gente vai mudando, isso é psicologia, tá? Apesar de eu não ser psicóloga. Na hora que um muda, o entorno muda, tá? Mamãe coruja, legal. Ai, que legal, mamãe coruja. O que será que é mamãe coruja? A Juliana falou assim: quando uma pré-adolescente se forma, o que eu, mãe, devo conversar com a minha filha logo que vira mocinha? Se forma de corpo. Agora que eu entendi. Na verdade, o ideal é você conversar antes dela virar mocinha. Eu tenho uma aula sobre isso no curso. E na jornada eu comento sobre isso. Ju, se você... Não sei se você já está inscrita na jornada. O link tá lá na bio, tá? É um conteúdo que eu dou fora aqui da rede social. É mais fechado. Mas a jornada, o curso, lógico, é pago, mas a jornada é gratuita. Então, se você quiser se inscrever, o link tá lá na bio. Mas eu tenho bastante conteúdo sobre isso aqui. Eu podia fazer uma live sobre isso, mas eu tenho muito conteúdo sobre virar mocinha. Muito. Até acho que eu tenho um conteúdo pinado ou no feed ou no Reels. Mas vou anotar aqui. Menstruou. Tá. É isso aí. Eu tenho muito conteúdo aqui, Ju. Mas vou deixar aqui. De repente eu faço uma live sobre isso também. Legal. Então vamos lá, as ações. Nada.
Então, Soraya, meu filho trocou a senha do celular. Fui pega de surpresa. O que eu faço? Então, primeira coisa, sempre respire. Não seja impulsiva. Não vá criticar. Como? Como assim você trocou essa senha do celular? Como que você fez isso? Não. Respira. Calma. Então, comece a conversa de uma forma mais calma. Eita. Tá? Pra gente já não começar com a crítica. E aí, vamos perguntar pra ele. Por que ele fez isso? 3. Explique a sua preocupação. Então, por exemplo, a Rose, ela falou, eu me sinto insegura. Eu acho que não é bem insegura, é preocupação. Insegura pelo que pode acontecer. Com certeza. Então, mostre para ele as suas preocupações. Filho, eu tenho medo de você estar se envolvendo com algum adulto e não estar se dando conta do risco. Filho, eu tenho medo de você estar passando por algum bullying. Filho, eu tenho medo de você estar... E aí você vai pondo todas as suas questões, todos os seus medos, suas inseguranças. Filho, eu tenho medo de acontecer alguma coisa e eu não conseguir acessar seu celular. Filho, eu preciso fazer parte da sua vida. A gente precisa compartilhar as coisas. Bom, enfim, você coloca o que você está sentindo do seu coração. Não você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro. Não, filho, eu me sinto assim. Então eu abro o meu coração para o meu filho. Filho, eu me sinto assim nessa situação. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, daquele outro. Então na hora que eu me mostro, me abro para o meu filho, eu dou abertura para um outro tipo de conversa. Desculpa de novo. Tá? Então, respira fundo, vamos começar a conversa perguntando para ele por quê. E 3, mostra a sua preocupação. 4, ouça o que ele vai te contar sem interromper. Isso é muito difícil. Muitas mães já sabem o que o filho vai falar, nem sempre, mas muitas vezes sabem, e aí elas interrompem o filho. Ah, eu já sei que você vai falar disso e daquilo. E aí ele não se sente ouvido, ele não se sente acolhido, e aí ele não tem vontade de vir te contar. Porque ele é interrompido toda hora. Então, deixa ele te contar sem interromper. Tá? Então, aprendendo a ouvir. Esse era o 4. 5, faça combinados. Então, eu preciso ter a sua senha para um momento de emergência. Mas eu te dou a minha garantia de que eu não vou ficar lendo as suas mensagens todo dia. Então é um combinado. Filho, eu vou sim querer saber a sua senha, mas isso não quer dizer que eu vou invadir a sua privacidade. Porque eles querem ter esse cantinho deles e a gente tem que respeitar isso. Mas eu preciso sim saber essa senha. Tá? E 6, nessa conversa já combine a questão da confiança. Eu confio em você e espero que você tenha em mim essa confiança. Eu espero que você encontre aqui na mamãe essa confiança. Isso tem que ser dito toda hora, várias vezes. Tá bom? Então, essa é a minha sugestão. É uma forma de abordar aí a situação, né? Trazendo de uma forma calma o que eu sinto, ouvindo sem interromper e no final colocando limites, porque o adolescente precisa
de limites. Isso faz bem para eles. Vamos ver o que mais de comentário teve aqui. Me perdi um pouquinho aqui. Da mocinha, da Ju. Ju, não esquece de se inscrever, tá? Maíra falou, muito bom. Meu filho, quando vai embora sozinho da escola, se sente enorme. Uma conquista. É isso aí. É muito gostoso vê-los falando isso, né? Eu tenho uma outra adolescente que também, ela anda meia quadra para fazer atividade. E ela, nossa, ela fica muito realizada. Então é isso, de repente essa senha ele tá se sentindo importante, adulto, tô crescendo. E é isso mesmo. Essas atitudes são realmente de que tá conquistando a independência. Então, se a gente apoiá-los nesse momento, vai fazer muito bem para eles. E é isso aí, a Mayara termina ainda. E não faz nada demais, apenas vai sozinho. E que é muito importante para eles e vai ser muito importante ter o apoio da mãe nessa situação. Legal. Eita, mas nenhum comentário aqui. Minha filha tem 7. Me chama para falar algo a cada 5 minutos. Após o seu conteúdo, estou tentando ter mais paciência e ouvir mais. Que bom, Ninoca. Fico muito feliz. Isso aqui é a minha maior conquista. Até me emociona. Né? Pensar que com uma live eu tô conseguindo mexer com famílias. Eu não consigo segurar, gente, me desculpa. Me emociono mesmo, porque eu realmente gosto disso aqui, tá? Eu realmente gosto de lidar com adolescentes. E para quem tá chegando agora, eu comecei a enxergar depois da homeopatia, porque eu também sou homeopata, além de endócrino infantil, né? Eu comecei a enxergar que eu preciso mexer com o todo, né? Não adianta eu agir só no adolescente, né? Para conquistar essa melhora. Eu preciso agir com a família, né? Então, na hora que as mães e os pais vão se sensibilizando por alguns detalhezinhos pequenas atitudes, grandes conquistas, né? Em pequenas atitudes a gente vai mudar uma situação familiar que vai se refletir para o resto da vida. Muito legal. Muito obrigada por esse retorno. Gente, me faz muito bem vocês me darem esse retorno. Eu fico muito agradecida. Eu vou ler só mais esse comentário e a gente finaliza. Minha filha tem 12 anos e fala que odeia a irmã de 5. Fala que a vida dela era melhor sem a irmã. Lu, eu vou fazer acho que isso aqui não é só um reel, não. É uma live. Eu também tenho uma aula no meu curso que fala como melhorar a relação entre os irmãos. E muita coisa, são pequenas frases que a gente solta no dia a dia que, sem a gente perceber, tá? Contribui para a piora da relação. Então a gente pode muito ajudar essa relação dos irmãos. Isso é importante para o resto da vida. Tá? Então eu tenho uma aula, tenho conteúdos aqui no canal, mas vou anotar também esse seu pedido, tá? A Maia falou assim, mando para todas as minhas amigas mães. Obrigada, grupo de escola. Pois no convívio com meu filho de 14 anos, tenho aprendido muito e ele está cada vez mais confiante e feliz. Nossa, muito gostoso ouvir isso. A Luciana falou, quando peço para fazer algo, ignora e faz quando quer. Lu, ontem eu fiz um conteúdo que é eu brigo e o meu filho me ignora. Algo assim, o título. E coloquei lá no story, pedi o comentário das pessoas. Se vocês puderem ir lá no meu story, deve estar já
quase saindo do ar. O pessoal tá comentando e a minha ideia é trazer ou amanhã ou depois de amanhã esse conteúdo. Aí eu brigo e meu filho me ignora. Então, se você puder me contar lá, em particular, para eu trazer uma live mais com a sua cara, me conta. O que eu devo fazer com o videogame? Agro mais? Limite, tá? No máximo de 2 horas por dia de tela. Mas também tem o outro lado por trás do videogame. E aí, esse eu vou reservar para jornada. Na jornada eu falo sobre isso, porque às vezes a gente só fica olhando, criticando o videogame, e existe uma forma da gente se conectar com o filho através do videogame. Aí eu te convido para se inscrever na jornada, o link tá lá na bio, tá? Meu filho tem 19, não tem amigos, tem muita dificuldade de fazer amizades. Ana, eu também tenho uma live prevista de timidez que foi muito pedida aqui. Eu tenho conteúdo de timidez lá aqui no canal, tá? E só me manda no particular para essa live, para eu vir mais preparada, se você enxerga uma timidez ou se você enxerga alguma outra coisa para eu trazer um conteúdo mais personalizado. Gente, eu fico aberta para sugestões de vocês, me mandem mensagens, tá? Muito, muito, muito obrigada pela participação. Alice sempre participa, eu vou ler. Doutora, a minha já é muito dependente, 12 anos, não vai para a escola sozinha, nem na padaria próxima ao prédio, de jeito nenhum. Alice, eu tenho também um conteúdo sobre isso, em que eu dou 4 sugestões sobre o que fazer nessas situações, como estimular para eles irem criando independência, tá? E na live da timidez eu vou falar sobre isso. Como estimular, coisinhas pequenas que a gente vai fazendo ali no dia a dia, que eles vão pegando confiança e aí vão voando, tá bom? Meninas, muito obrigada, meninos também, se tiver algum menino aqui, muito obrigada pela presença e aguardo sugestões, a participação de vocês lá no meu story. E amanhã, como eu falei, essas 2 semanas são de lives de aquecimento, então tô aqui todo dia, além das lives, tem os Reels todos os dias, porque aí eu vou lançar minha jornada com conteúdo fechado, então tem que se inscrever e depois eu lanço o meu curso para quem quiser dar o próximo passo, tá bom? Meninas, obrigada, beijos, muito obrigada, até amanhã e daqui a pouco no meu Reel. Beijos, tchau!